Grande Jornal Regional Entrevista. Muito bem, e dando prosseguimento à nossa série Aos Mestres com Carinho, contando sempre com a colaboração do nosso pesquisador aqui, que colabora conosco aqui na Clube, o seu Antônio Olmiro dos Reis. E para prosseguirmos então com a série, vamos homenagear neste episódio o Colégio Marista. O Colégio Marista que formou muitos professores, muitos alunos e que teve ali a passagem de grandes mestres, não é mesmo, seu Olmiro? Muito bom dia, seu Olmiro. Bom dia, Braulio, bom dia, ouvintes de casa. Bom, seu Olmiro, dando prosseguimento aqui, nós vamos falar sobre essa escola, o Colégio Marista, que é um dos colégios mais representativos, né, que tem uma história muito bela aqui na cidade de Canela e na região toda, porque temos alunos de diversas cidades que vêm estudar e que vinham estudar no Colégio Marista, seu Olmiro. Exatamente. Veja que a Cinecista começou em 57 e os maristas também, então foi um ano abençoado, no ano de 1957, para a educação e a cultura de Canela. Uhum. E, então, eu estudei lá em 61, em 62, e era diretor naquela época o irmão Terenciano. Ele era muito rígido, né, todo o sistema deles, né, e o Terenciano, além de ser professor, ele é diretor, ele era músico, ele tocava na banda, sabe? Mas quem comandava a banda era o irmão Albino, que também era muito popular entre a juventude aqui em Canela. Sim. O irmão Albino, ele era assim, ele treinava o time de futebol, ele fazia teatro, e tudo muito bem feito, né? Ele tinha também, além de ser professor, claro, normal, né? O time de futebol, eu falei já, né? Uhum. A banda, teatro, e ele tem nome de rua também. Mas ele estava envolvido em tudo que era... Quando é que foi fundado o colégio aqui, Marista, na cidade de Canela, seu amigo? Foi em 1957. Eles começaram no início do ano já. Eles, assim, o colégio ficou pronto uns 2 anos depois, eu acho, mas quando eles começaram foi aqui ao lado do antigo Café Rex. Ali foi brigada, foi fórum, foi salão de baile, foi tudo ali. E ali, né? Tinha o Colégio Marista. Ali também foi o Colégio Marista durante um período. Ali, né? João Pessoa. É. Ali foi tudo, ali foi colégio, até a academia do Machadão, que eu acho que foi a primeira academia que aconteceu aqui. Não, a primeira não, que nós tivemos academia já nos anos 30, já tinha. E tinha academia do médico Esmeraldo também, Mendes, ele também, na mesma época que os maristas estavam começando, ele já estava funcionando aí com teatro e coisa assim, né? É verdade. Então ali o irmão Albino foi muito popular, que tem até nome de rua, se não me engano. Sim. Eu anotei aqui também o irmão Sérgio. O irmão Sérgio dava português para nós, mas o interessante é que as aulas eram um pouco diferentes. Ele é como se fosse uma reunião assim de uma Câmara de Vereadores, né, com o presidente, secretário, tesoureiro, e daí cada a gente delegava o assunto que a pessoa ia falar, né, de acordo com a época do ano, e era muito bacana, porque a gente lá naquela época a gente já tinha ideia como é que funcionava, né, uma empresa assim, com toda a diretoria, cada um... Então era muito importante. Nós também... tinha o irmão Antônio, que nós chamávamos de irmão capitão, ele cuidava da biblioteca. E daí, junto com ele, irmão Sérgio, nós fazíamos correspondência para diversas editoras, e porque o colégio recente tinha iniciado. Sim. Nós não tínhamos livros, não tinha biblioteca ainda. Aí começamos a ganhar livros, né? E tudo nesse processo aí como se fosse uma empresa, né? Era muito bacana. Por exemplo, o Grêmio Estudantil, a gente fazia propaganda nas paredes, vote no fulano para presidente, Sim, como se fosse uma eleição. Sim, era uma eleição, na verdade. Era uma coisa bem democrática, sabe? Assim, então, era muito... era diferenciado.
Muitos, eu falei, né, que formou, obviamente que o Colégio Marista não forma professores. Eu quis dizer, né, que muitos alunos acabaram depois seguindo a carreira docente, né? Viraram professores. Exato, né? exato. E, obviamente, outras profissões. Temos muitos profissionais aqui do município, né? Muitas personalidades que passaram pelo Colégio Marista. Muitos. Nosso diretor aqui, o Lucas Azevedo Dias, passou por ali. O Digo também, né, Digo? O Rodrigo Zimmer aqui também passou. Eu não estudei no Cenecista. Sim, sim. Havia uma rivalidade, né, entre o Cenecista e o Colégio Marista. Inclusive, no Dia da Criança, quando tinha o famoso torneio ali no Esporte Clube Serrano, era uma rivalidade. Depois a Olimpec, né? Que acabava acirrando os ânimos ali entre as equipes. Porque o Colégio Marista teve grandes times ali, né? Sempre. Todos os colégios, né? Todos os colégios, a gente suava pela camisa pelo colégio, né? Nós tivemos, assim, extracurricular, foi aproveitando eu acho que na época que inaugurou logo o colégio, se realizou lá, foi a sede de um festival da Serra. E então o seu Adir Selo colecionava selo, o seu Ademar Falo tinha os troféus, então houve uma exposição muito grande na parte de lá de baixo, no colégio ali. Então, se integrando com a comunidade, né? Com a comunidade. Nós tínhamos aulas de ginástica, que eles chamavam de ginástica sueca, com colchões e com uns pau lá, e nós subíamos um em cima do outro, sabe? Como a gente vê os circos. Assim. Sim. Já para a época era bastante avançado. Eu achava muito avançado, porque a gente não conhecia, né? Claro. E nós tivemos também, assim, na época de São João, ficaram célebres as fogueiras de São João, né? Claro. Então, ali acontecia também. Sim, com baile, as festas inclusive. De São João com a fogueira. E pipoca, e aquelas tendas de tiro-alvo, e um monte de ping-pong. Casamento caipira. E tinha... A pescaria. As pescarias, escolha da sinhazinha, né? Até um ano a filha do Falcão ficou sinhazinha, se não me engano. Ela chegou a estudar aí. O Paulo Roberto Falcão. Exatamente. Com a Cristina Ranzolin. Olha só, e seu Almiro, no início, os professores eram só da congregação marista, né? Os irmãos maristas. Exatamente. Né? E eu não falei aqui num dos mais populares dos irmãos, que foi o irmão Mário, né? Verdade. Ele gostava de um francês, mas o que ele gostava mesmo era dos irmãos Bertucci. Quando tinha baile com os irmãos Bertucci, ele levava um gravadorzinho lá e ficava do lado deles, lá no palco. E adorava, né? O irmão, ele era assim, parceirão, gostava de pescar com essa turma aí. Eu conheci e tinha uma amizade, tenho, né? O irmão Genuíno. Sim. Que foi eu anotei também. O irmão Genuíno passou ali, ele teve um tempo ali, foi embora e voltou, não? Voltou. O irmão Genuíno foi muito bacana, porque ele criou um CTG Mirim, que era o Piá da Serra. Que legal. Mas foi organizado, porque o Piá da Serra tinha um hino, né? E a gurizada cantava e... Que legal. Não quero te enganar, mas tinha uns 50, 60 pares de crianças. A minha filha participava, minhas sobrinhas, eles chegavam a se apresentar no Garfo Bombacha. Nessa época não tinha ainda uma turma de dança, assim, né? Sim. E eles se apresentavam lá no Laje de Pedra, em diversos lugares. O Zé Fê, que era o gaiteiro, e a Maria do Carmo, a esposa dele, era a professora, né? Sim. Que bacana. Mas funcionava. Mas foi uma época muito bacana. Durou, acho que uns 7, 8 anos. Foi muito, muito bacana aquilo. Então, isso é tudo extracurricular, né? Claro. Mas, claro, tem que haver o apoio da direção. No caso, o irmão Genuíno teve essa visão, né? E... O que mais que eu anotei? O irmão Capitão, eu já falei. E nós tínhamos as fogueiras também. E uma coisa que eu anotei aqui, quando dava alguma bagunça assim no recreio, que alguém se erguia a voz ou dizia alguma palavra imprópria, eles convidavam, em vez de ficar... Eles botavam a mão no ombro daquele guri, do aluno, e levava até a capela para ele ficar lá refletindo. Olha que interessante. É bem interessante. Mas sem dúvida, o colégio continua contando, né, a sua história e formando
muitos alunos que passam por ali, de Canela e região, da Exato. região toda, que estudam no Colégio Marista, que é um dos colégios mais tradicionais, né, da nossa região. Aqui tem uma história exatamente. belíssima, aqui, como diz o seu Almiro, desde 1957 ele está escrevendo a sua história dentro da educação do município de Canela e região. Hoje temos a esposa do Digo, a Ana Jara Detânico, professora lá, diretora, a professora Ana Maria de Abreu, né? Isso. Que é a diretora lá do... Ângela Oi? Maria. Ah, desculpa, Ângela Maria. Obrigado, Digo, me ajudando. Então aqui. aí, Ângela Maria de Abreu. foi também professora lá. Ela foi professora do meu filho mais novo, do Fernando. Os anos passam, né? Que bacana. Mas que bom, a gente espera continuar contando a história aqui dos nossos mestres, das nossas escolas e colégios do município, dentro da nossa série Aos Mestres com Carinho, com o nosso querido colaborador e mestre, né, o pesquisador Antônio Almiro dos Reis, que tem muita história para contar, porque sem dúvida tem um belíssimo acervo na cidade de Canela. Senhor Almiro, mais uma vez agradecemos a sua participação e contamos com o senhor aí no próximo mês aqui. Né? Obrigado. Obrigado, senhor Almiro, um grande abraço. E lembrando mais uma vez, então, que a diretora do Colégio Marista é a professora Ângela Maria de Abreu. Um abraço para a diretora Ângela e muito obrigado e parabéns aí ao Colégio Marista por essa história. Aqui no nosso quadro, está aparecendo, né, ao fundo aqui a foto, né, do colégio, belíssimo colégio, Colégio Marista, para encerrar então mais uma edição aqui, mais um episódio da nossa série Aos Mestres com Carinho, aqui no Grande Jornal Regional na Clube 885, a rádio que você vê. Grande Jornal Regional Entrevista.